É óbvio que você já perdeu a esperança em algo, pelo menos uma vez. Já sentiu como que, mesmo você fazendo algo que gosta, não sente prazer? Ou até mesmo não sente que está fazendo progresso na sua vida? Hoje eu vou falar como a desesperança se torna algo rotineiro para muitas pessoas. Mas lembrando, meu intuito não é deixar ninguém desanimado e nem mesmo apresentar uma visão pessimista sobre a vida. Algumas pessoas podem não se identificar com alguns conceitos apresentados nesse vídeo, então caso você não se sinta confortável, apenas respeite quem concorda. Ultimamente eu tenho sentido que quanto mais tempo eu passo livre, mais cansado e sem ânimo eu fico. Bom, galera, vou tirar um cochilinho agora, vamos? Depois eu apareço aí. Tchau. Mas mesmo quando me aparecem tarefas, sinto que não vai me fazer progredir. Por isso, diversos pensamentos intrusivos acabam aparecendo, como por exemplo, aquela vontade de não fazer nada durante o dia todo. E talvez apostar numa rinha de galos. De galos estilosos. Sei que o caminho da preguiça não é pra mim. Mas como eu devo superar isso? Obviamente, quase nada na vida tem uma fórmula estabelecida. Talvez tenham métodos, talvez até mesmo a intuição deva ser seguida. O problema é quando você fica tão confuso sobre que caminho escolher e acaba não escolhendo nada. Ah cara, mas por que você só não escolhe uma vida normal e se acalma? A discussão nesse vídeo é justamente sobre isso, o que é uma vida normal. Existem formas mais comuns para construir uma vida. E isso não significa necessariamente que uma vida será mais fácil que a outra. A questão é que alguns caminhos demoram um pouco mais para render, e são esses que precisam de mais tempo e empenho envolvidos. Se você ainda não cansou de ver anúncios de cursos que prometem deixar você rico em poucos dias, existem duas possibilidades. Ou é questão de tempo, ou você não é o target. E talvez você só não tenha internet também, né? Esses gurus te oferecem uma vida luxuosa com um suposto esforço facilitado. Geralmente aparecem com super carros, mansões, aparelhos tecnológicos e tudo que possa dar uma sensação de que ele teve o sucesso que todos cobiçam. Ou pelo menos, a maioria das pessoas. O assunto desse vídeo não é falar sobre esses esquemas digitais, portanto vou ser bem breve. Não, essas promessas não são verdadeiras. E você já sabe disso. Com essa conclusão, mais um dos possíveis caminhos para o sucesso acaba de ser fechado. As pessoas estão ficando mais espertas sobre esses tipos de golpe. Mas não fica triste não. Na minha opinião, não tem como uma porta ter sido fechada se ela nunca esteve aberta, né? A não ser que você deseje uma carreira que depende de enganar outras pessoas. Porque se esse é o seu caso, você só perdeu a oportunidade mesmo. Mas se meu destino não é ser coach, nem palestrante, nem empresário, nem um astro da música, lembre-se que sucesso e riqueza financeira são coisas diferentes. Apesar de todos nós associarmos riqueza com sucesso, devemos lembrar que nem todos os ricos se sentem bem-sucedidos, mas isso é uma discussão para outro vídeo. É impossível que a maioria das pessoas sejam ricas, mas pelo menos tente ser bem-sucedido. Só que para algumas pessoas, esse sucesso é impedido por um livretinho azul. Sim, amigos, a carteira de trabalho. É óbvio que muita gente precisa de um emprego pela questão monetária. Porém, para conseguir um novo emprego, você precisa passar por dinâmicas super saudáveis com profissionais hiper qualificados e métodos ultra eficientes para a escolha de um novo membro insubstituível numa equipe essencial para a empresa. Pois é, acredito que a maioria das pessoas saibam como é caótico o período da busca de um novo emprego. A tensão começa logo nas descrições das vagas, seja pelos requisitos, pelos benefícios ou a alta demanda especificada numa simples vaga. Quando o nosso foco é enviar currículos, temos que lidar com a quantidade de nãos que iremos ouvir. Mas com o tempo essas respostas negativas vão nos frustrando cada vez mais e nos fazem aceitar vagas com baixos benefícios e muitas vezes até humilhantes. Agradecemos pelo interesse em participar da vaga, mas não daremos continuidade com seu perfil. Armazenaremos seu currículo para uma futura oportunidade. Como eu disse, a frustração vem quando seu currículo é negado, até mesmo em vagas das quais você
não gostaria de aceitar. Mas cara, de verdade, não se sinta menor só por não conseguir vencer em algum processo seletivo, mesmo que a derrota seja constante. É essencial lembrar que a rejeição pode indicar algo a ser aprimorado. Mas e quando você já fez o que podia ser feito? Alguns diriam, faça mais, mas na prática, não é todo mundo que consegue progredir de maneira fria e inabalável. Lembrando que por trás de uma contratação existem outros funcionários. De acordo com métodos de aceitação para vagas, são esses funcionários que devem ser impressionados. Será que é certo demonstrar que você nasceu para um cargo para poder ser aceito em uma empresa? E quando você precisa mentir sobre quem você é? Trago aqui um exemplo de aleatoriedade na escolha de um novo funcionário. Nesse caso, uma empresa entrou em contato com o rapaz e logo depois da resposta dele já foi recusado para o cargo. Isso graças ao tempo que ele demorou em responder à empresa pelo WhatsApp. Sim, amigos, ele foi recusado por não ficar no Zap. E o mais bizarro é ver que a empresa simplesmente responde a ele como se estivesse fazendo o método correto, avaliando proatividade. E acredite se quiser, existem empresas com métodos até piores que esse. Então, cuidado, o primeiro passo pode refletir todo o sistema de uma empresa. Ok, mas e quando você é selecionado para a vaga? Bom, peraí, vou aproveitar esse momento para o meu primeiro pedido de like. Tenho pensado bastante em como fazer um conteúdo relevante sobre assuntos pertinentes à nossa rotina. Afinal, eu desejo paz e saúde mental. Se quiser me ajudar, deixa um like. Inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Se você gostaria de ouvir sobre algo específico, deixa um comentário aí. Mas agora voltando. Ok, mas eu fui selecionado para a vaga. Assim que você consegue um emprego novo, é uma maravilha. Você se sente aceito, se sente vitorioso por ter passado das infinitas etapas de uma vaga. E o melhor, a partir de agora, você recebe uma grana por fazer algo que você está empenhado, pelo menos no início. Mas o tempo passa. Algumas coisas viram rotina e algumas outras te cansam. Independente se você odeia o transporte público e as atitudes das pessoas que estão lá, ou se você tem um chefe complicado, pouca ou muita demanda, ou até mesmo um desentendimento com um colega de trabalho. O que mais me incomoda é pensar que boas horas do seu dia já estão reservadas. Afinal, você pode trabalhar com o que ama, mas acho que ninguém ama tanto algo a ponto de fazer isso ao menos 8 horas por dia, em 5 dias, em um calendário onde seu descanso depende das suas folgas, talvez férias, uma vez ao ano. E eu nem quero citar o regime 6x1. Nada contra quem se identifica em trabalhar todos os dias na mesma função e em pegar os mesmos transportes lotados. Aliás, parabéns para quem tem essa paciência. Não importa se a maioria segue esse padrão por necessidade ou conformismo. Se você deseja sair desse ciclo, precisa se dedicar a algo fora desse sistema, pois trabalhando dessa forma fica meio inviável investir tempo para construir algo seu. Já que eu falei tanto de construir algo próprio, acho que é impossível não falar sobre empreender. Porém, lembrando que nesse vídeo eu comecei falando de desesperança. Talvez seu caso, empreender seja uma luz no fim do túnel, mas saiba que tem várias pessoas vendo essa mesma luz. Talvez não da mesma forma, e é aí que você deve focar, em ver essa luz de outra forma. Existem infinitas empresas e marcas, e as estatísticas são desanimadoras para quem deseja começar um negócio próprio. Mas afinal, como algumas pessoas conseguem viver do seu próprio reino? Desconsidere os herdeiros e deixe as indicações de lado por um momento. Como alguém consegue vencer em um cenário tão caótico, ainda mais no Brasil? Fique atento sobre escolher o empreendedorismo para sua vida, pois muitos têm uma falsa esperança sobre liberdade. Você precisa trabalhar para você mesmo, sem horários limitados. Porém, quanto mais se dedica, mais chances de evoluir. Existem empreendedores que passam a vida toda trabalhando mais que 9 horas diárias, mas nesse caso, quem escolhe é você por você. Eu acredito ser melhor utilizar seu tempo para criar algo próprio do que em cargos cansativos e substituíveis. Atualmente, a maioria dos mercados em alta estão saturados de marca, mas ao mesmo tempo a tendência é ter cada vez mais empresas com nichos de mercado bem estabelecidos. Nicho é quando uma marca focada em um segmento conta com um diferencial em algo específico, como por exemplo, pense no segmento de panificação. Logo lembramos de uma padaria. E como nicho para se diferenciar, ela pode, por exemplo, focar em vender produtos integrais. As pessoas que se identificam com esse tipo de consumo começaram a frequentar essa loja. Você se diferencia da maioria, mas não pode abraçar tudo. Saiba que esse tema é bem mais complexo.
Muitas vezes a pressa para vencer fala mais alto, e quando o nosso nível está estagnado, a tendência é desanimarmos da tarefa. Mas como resolver isso? Bom, se organize sobre o que efetivamente você tem controle em uma situação. Pode parecer meio óbvio, mas muitos passam a vida toda se auto-sabotando, como se o tempo não fosse suficiente ou as ocasiões nunca estão perfeitas. Esse tipo de pensamento nos faz acreditar que as oportunidades não chegam à nossa porta. Todos se queixam da falta de tempo, mas pelo menos reserve momentos do seu dia para descansar um pouco e principalmente para se empenhar naquilo que faz sentido para você. Sei que esse assunto é bem mais complexo e talvez eu esteja passando uma visão simplista, mas não se trata de se comparar com os outros. O maior desafio é eliminar suas próprias distrações. O desafio para muitos tem sido a dificuldade de encontrar um caminho para tentar desenvolver algo. Mas como fazer isso de forma eficiente, ou ao menos sem desanimar? Como eu disse anteriormente nesse vídeo, as situações da vida não possuem uma fórmula secreta. Então tente produzir algo que te faça bem. O dinheiro é reflexo do nosso trabalho, mas não deve ser a única coisa a ser alcançada. Afinal, assim como o tempo, toda grana é passageira.